Salve galera, o tema do vídeo de hoje é a política industrial chinesa. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho e crescer a números chineses, né? Crescer mais que a China e o PIB chinês. A você, meu muito obrigado. Note, o videozinho de hoje é sobre a política industrial chinesa. Eu não pretendo fazer uma abordagem muito ampla, completa, sobre como a China se desenvolveu industrialmente. A China, como vocês bem sabem, é o maior fenômeno de desenvolvimento socioeconômico e científico-técnico dos últimos 40 anos. Recentemente eu estava relendo um artigo presente nesse livro, A Volta do Estado Planejador, organizado pelo Gilberto Maringoni, e é um artigo feito pela professora Isabela Nogueira, O Estado na China. A professora Isabela Nogueira é uma especialista em China, uma acadêmica muito reconhecida e prestigiada quando o assunto é a economia chinesa e as políticas econômicas da China. É ligada, pelo menos era até onde eu acompanhava, ao Lab China, inclusive da UFRJ. E nesse artigo, que eu recomendo muito para vocês, e eu acho que inclusive tem esse livro em PDF, a professora Isabela Nogueira faz uma análise da política chinesa. E eu quero destacar 3 pontos da política industrial chinesa, como aparece na análise da professora Isabel, que também não é nenhuma análise controversa e tal, é um consenso em todos os acadêmicos sérios que fazem um debate sobre a economia chinesa, porque esses aspectos da política industrial chinesa servem para desmontar os mitos neoliberais de austeridade que circulam na economia brasileira. Então, a gente vai ler alguns trechos e vai conversando. Logo no começo do artigo, na página 128, a professora Isabel Nogueira faz um debate sobre os aspectos gerais da industrialização chinesa, o que caracteriza, de maneira geral, a forma de regulação da economia chinesa. E prestem atenção no que a professora Isabela Nogueira fala. Nenhuma outra grande economia do mundo exerce controle de capitais tão intensos como a China faz. Nenhum outro grande país, além da China, é sede de tantas empresas estatais. Nenhuma outra economia mantém um sistema financeiro majoritariamente estatal e com enorme centralidade para seus 3 bancos de desenvolvimento. Nenhum outro grande país dá tanta importância aos planos quinquenais e diversos outros planos setoriais de desenvolvimento. Nenhuma outra economia do mundo cresceu tanto nos últimos 40 anos quanto a China. A professora Isabela começa uma análise básica, que é assim, ó, a China desmente de cabo a rabo o mito do livre mercado. Que o livre mercado, o espontaneísmo do mercado, laissez-faire, vai promover o desenvolvimento econômico. Tudo que os economistas liberais e neoliberais, aquele povo da FGV, um povo aí, o FRJ, não sei da onde, por aí vai, tudo que eles dizem para fazer, a China fez exato contrário e é o maior exemplo de desenvolvimento socioeconômico do mundo, há décadas, percebe? Então, assim, propriedade pública dos meios de produção, empresas estatais. A China é das economias maiores, das mais importantes do mundo, a economia que mais tem empresas estatais no mundo. Controle estatal público do sistema financeiro, centralização do crédito nas mãos do Estado, importância dos bancos públicos na estratégia de desenvolvimento, papel do planejamento econômico no direcionamento do desenvolvimento econômico. Tudo isso a China, ela nega o livre mercado. Veja, a China é uma economia que desenvolveu o mercado depois de montar um sistema planificado com características chinesas na era maoísta. A China desmonta esse sistema planificado, cria um mercado capitalista, mas cria um mercado capitalista sobre um padrão de regulação que é o maior do mundo. Nenhum país tem tanta regulação sobre os movimentos do capital, sobre a acumulação do capital, como a China. Ao ponto, isso sim é controverso, de alguns autores chegarem a falar que, na prática, na China não existe propriedade privada dos meios de produção, como nos países capitalistas, entre aspas, normais, tout court. Assim, que na China existe propriedade não pública. Que o nível de controle do governo sobre a propriedade privada é tão grande, mas tão grande, que nem dá para falar propriamente em propriedade privada na China,
já que o Estado chinês exerce um controle gigantesco ali sobre a atividade econômica privada. Então, essa é a primeira coisa. O paradigma de desenvolvimento econômico da China é, como diria inclusive o Giovanni Arrighi no Adam Smith em Pequim, não é o desenvolvimento de uma economia de mercado, é uma estratégia de desenvolvimento que usa o mercado capitalista, mas a primazia é do planejamento comandado pela economia pública. Então, esse é o primeiro ponto. É isso, sim, para debater desenvolvimento econômico. O segundo ponto é que todo economista liberal safado tá todo dia falando que o Brasil tem que abrir a economia, tem que abrir a economia, quem tem que abrir a economia tem que atrair investimento, tem que atrair investimento, tem que atrair investimento estrangeiro para abrir a economia, que a economia brasileira é muito fechada e tal. E gostam de dar como exemplo a China. Aí vamos ver, a China abriu mesmo a economia assim, os liberais falam. A professora Isabel fala dos investimentos estrangeiros diretos na China, né, a partir dos anos 90. Porque, veja, até os anos 90, a boa parte do investimento estrangeiro direto chinês era da chamada diáspora chinesa. Então, de capitais, de burgueses que estavam em Hong Kong, no Japão, na Coreia do Sul, não sei o que, foram estimulados a investir em capital na China continental. A partir dos anos 90, você tem uma penetração cada vez maior de investimento estrangeiro direto da União Europeia, do Japão, dos Estados Unidos, de outros lugares do mundo na China. Tema, novamente, muito bem debatido pelo Giovanni Arrighi no livro Adam Smith em Pequim. Veja o que a professora Isabel Nogueira fala. Se os anos 1980 explicam de que maneira a China lança as bases para o rompimento com a heterogeneidade estrutural, a década seguinte é emblemática ao explicitar as estratégias do Partido Comunista Chinês para evitar que o país transforme em economia de enclave. Afinal, com a abertura inicial para a entrada de investimentos estrangeiros diretos, em algumas poucas cidades costeiras havia um enorme risco de criação de zonas de mera montagem de produtos feitos por multinacionais, que se aproveitassem da mão de obra barata chinesa e extraíssem excedentes de maneira totalmente descolada do restante da economia. No entanto, muito ao contrário, a China se transformou em um caso emblemático de uso do investimento estrangeiro direto como ferramenta de catch-up, olha aí meu inglês, e aparelhamento tecnológico com países centrais. Como isso foi possível? Catch-up é tipo desenvolvimento científico-técnico, você aumentar a complexidade tecnológica de domínio da ciência, da aplicação da ciência, da técnica na produção, de maneira básica. E aí veja, o México é um grande exemplo dessa economia de enclave, viu? O México se abre para o investimento estrangeiro com NAFTA, particularmente para o investimento estrangeiro dos Estados Unidos e do Canadá, e o México não vira um país industrializado e desenvolvido, pelo contrário. Se monta várias maquiladoras de multinacionais dos Estados Unidos que vão lá, se aproveitam de uma mão de obra barata, monta os carros, monta as televisão, monta os celulares, monta os computadores, e o México continua um país dependente, subdesenvolvido e fodido, que, do ponto de vista de densidade tecnológica, de densidade industrial da economia mexicana, a economia, inclusive, mexicana se desindustrializou. Se você comparar o período, entre aspas, desenvolvimentista do México com o período de abertura neoliberal para o investimento estrangeiro e para o livre mercado como os Estados Unidos, o México hoje é bem menos industrializado. Assim como a Zona Franca de Manaus também não criou um processo de industrialização no Brasil, particularmente no norte, né, do nosso país. A professora Isabela Nogueira dá a resposta do que foi que a China fez. Ao contrário do argumento da literatura ortodoxa, a literatura ortodoxa basicamente é a literatura neoliberal, liberal e por aí vai. O Estado chinês não se abriu ao capital estrangeiro e não aceitou o receituário liberal de que a simples desregulamentação para atrair investimento estrangeiro direto iria contribuir para seu crescimento econômico. Ao contrário, o Estado chinês empenhou-se sistematicamente em disciplinar esse capital. Dentre as várias obrigações impostas ao investimento estrangeiro direto nas décadas de 1990 e 2000 estiveram obrigação de ter parceiros local via formação de joint ventures com empresa estatal chinesa, acordos de transferência tecnológica, regras de conteúdo local, definição geográfica da localização das fábricas e cotas para exportação e geração de emprego. Ou seja, vamos imaginar, como é que funciona no Brasil? A Ford que abriu a nova fábrica no Brasil. Aí a Ford ganha um terreno, ganha terraplanagem,
ganha desconto de imposto pro resto da vida, não paga imposto, desconto na conta de água, na conta de luz, não paga ICMS, não paga ISS, não paga IPTU, não paga porra nenhuma. Emprega quantas pessoas quiserem, contrata os fornecedores que quiserem e ainda pega dinheiro do BNDES. E ainda entra nos programas de financiamento. Na China, o bagulho é o seguinte, não, a Ford quer abrir uma fábrica na China. Não quer? Perfeito. Maravilha. Vem para cá. Vocês vão vir para cá. Os fornecedores da fábrica, uma parte deles vão ter que ser empresas locais chinesas. A gente quer X número de empregos. A gente quer essa cota aqui de exportação dentro da cadeia global da Ford. X% vai sair da fábrica da China. A gente quer transferência tecnológica, então vocês não vão montar aqui só maquiladora, não. A gente quer o setor de engenharia e desenvolvimento da Ford aqui na China. A gente quer também formação de parceria com empresa estatal chinesa, porque a gente quer aprender a tecnologia de produção de motores de vocês, e por aí vai. Aí a economia absorve esse conhecimento científico, técnico, depois, inclusive, cria uma rival chinesa tão melhor que a Ford e manda a Ford embora. E depois a estatal, a empresa chinesa, pública ou privada, vai disputar o mercado internacional com a Ford, que foi basicamente o que aconteceu. Ou seja, a China usou o investimento estrangeiro direto para aumentar sua densidade científico-técnica e produtiva. Então ela chama o investimento estrangeiro direto para assimilar técnicas de produção que ela não tinha e que, se fosse desenvolver por conta própria, iria demorar muito mais. Então, a economia chinesa não produz computador. Beleza, a Samsung quer vir para a China? Vem a Samsung. Perfeito, meu amigo. Agora você vem com transferência tecnológica, com obrigação de contratar fornecedor local, com obrigação de para a economia chinesa aprender ela por si só a produzir computadores sem depender da Samsung. Se a Samsung quiser ir embora depois, ela vai e o conhecimento já ficou. Isso é o exato contrário do que faz o Brasil. Tanto é assim que o Brasil tem um bocado de montadora estrangeira e qual é a fábrica brasileira de carros? Tem a Volkswagen do Brasil, que não existe, né? Volkswagen é alemã. A Ford do Brasil, a Fiat do Brasil. Qual é a fábrica brasileira de carros? Não tem. Tinha uma no Ceará, né, Cauê? De um Jeep estilizado aí, bonitinho, Troiler, que foi vendido, inclusive. Foi invenção do cearense. Invenção do cearense. O cearense que inventou aí a Troiler e foi vendido, né? Nem sei, inclusive, se tá aberto. Foi vendido para a Ford aí. Pode fechar agora no passado. E foi vendido para a Ford e a Ford fechou. Isso no governo da Revolução Brasileira, isso dava cadeia, viu? Eu falo cadeia porque eu tava gravando um vídeo anterior aí, eu falei em fazer uma brincadeira com o Paulo Guedes, e Cauê disse que eu não podia mais falar isso. Então, humanisticamente, isso daria cadeia, né? Os caras, um monopólio estrangeiro compra uma fábrica nacional e fecha. Tá ligado? Tipo, assim, não dava para fazer isso na China, a propósito. Então, veja, a questão não é em atrair capital. A questão é atrair capital dentro de um planejamento de disciplinar esse capital para adensar a capacidade científico-técnica produtiva da economia, para a estrutura produtiva da economia ficar cada vez mais complexa, controlando cada vez mais processos produtivos diferenciados, especialmente na parte industrial. Outro aspecto que todo neoliberal safado fala é que tem que baixar salário, né? E que tem que liberalizar o sistema financeiro. Aí a professora Isabela Nogueira, em 2 páginas sequenciais, que é muito bom, pô, é a destruição dos mitos liberais. Ela fala na página 136. A despeito da flexibilização de parte das regulações, a China continua sendo o mercado financeiro mais regulado dentre todas as economias do mundo. Veja, o mercado financeiro da China, você comparar com França, com Alemanha, com Estados Unidos, com Japão, com a Holanda, com o Reino Unido, não sei o quê, é a mais regulada no mundo. Então é a mesma coisa. Ah, não, o capital de fora quer vir para cá. Não, vai vir para quê? Para ganhar dinheiro com juros e ir embora? Não é assim não que funciona não, pai. Oxe, que putaria é essa? Percebe? Controlar o fluxo de entrada e saída de capitais é fundamental de ter um projeto soberano de industrialização.
Então, controle do mercado de capitais, controle da conta de capitais, controle do sistema financeiro e do sistema acionário das bolsas de valores é fundamental para qualquer projeto sério de industrialização, desenvolvimento soberano, seja um projeto socialista, seja um projeto nacionalista burguês. Então, por exemplo, a Rússia, evidentemente, não tem o nível de controle que a China tem, porque, enfim, é outro sistema socioeconômico. Mas a Rússia é um projeto burguês de direita, mas nacionalista. Mais nacionalista não. Projeto burguês de direita nacionalista. A Rússia não tem essa bagunça que tem aqui o Brasil. Que, meu amigo, os caras vêm capital estrangeiro, fundo de investimento dos Estados Unidos, Nova York. Para quê? Para comprar título da dívida pública, ganhar dinheiro com juros nas alturas, né? Porque agora a taxa de juros foi mantida em mais de 13%, remunera o capital e vai embora. Entende? Assim, isso é coisa de país subdesenvolvido, país que está no poder, a burguesia, que não tem nenhum tipo de projeto de desenvolvimento econômico de industrialização. Aí na página seguinte, a professora Isabela destrói outro mito, assim, né? Porra, para crescer tem que baixar salário, né? Beleza. A China teve um período de salários muito baixos, anos 80 e anos 90 em particular. Só que isso não é mais a realidade chinesa. Note bem, a década de 2000 também ganha outra marca de uma gestão macroeconômica keynesiana, quando observamos os esforços do governo chinês para elevar a massa de salários da economia. Entre 2004 e 2009, o salário médio real da economia chinesa cresceu 81%. E no acumulado de 2004 a 2018, esse crescimento chega a 277%. Reparem, relendo. E no acumulado de 2004 a 2018, esse crescimento chega a 277%. Meu irmão, de 2004 a 2018, a gente dá 14 anos, né? Imagina, em 14 anos, o salário médio real da economia cresceu 277%. Percebe? Então, assim, essa conversa que a China é o país da mão de obra barata, semi-escrava, não sei o que, isso é conversa, viu, gente? Assim, quem fala isso é um ignorante de pai e mãe quarteirão sobre a realidade da economia chinesa, assim. Faz mais de 20 anos que os salários chineses crescem de maneira robusta, né, na China, e isso é parte de uma política deles de fortalecer o mercado interno para que o mercado interno tenha um papel cada vez maior na dinâmica de acumulação da economia e se dependa menos das exportações. Então veja, crescimento salarial não impede desenvolvimento econômico, não. O que crescimento salarial impede é um aumento brutal da taxa de lucro privada em detrimento da maioria da população. Aí é verdade. Tipo, se o salário está crescendo, inclusive crescendo acima da inflação com ganhos reais, tendencialmente isso vai reduzir a taxa de lucro do mercado privado, consequentemente a taxa de exploração, de maneira bem vulgar, bem simplista, por assim dizer. Então, assim, crescimento salarial é, inclusive, importante para uma estratégia de desenvolvimento em que você quer fortalecer o mercado interno, para o mercado interno ser uma plataforma de crescimento de empresas nacionais, públicas ou privadas, que, antes de competirem no mercado global, precisam ganhar escala no mercado doméstico. Para as empresas ganharem escala no mercado doméstico, o mercado doméstico tem que ter escala. Dito em bom português, para uma empresa ficar grande para disputar no mercado global, ela precisa ficar grande no mercado interno. Se para ela ficar grande no mercado interno, o consumidor tem que ser grande, entende? Então, assim, é uma relação de imbricação. O mercado chinês cresce cada vez mais, dado o poder de compra da classe trabalhadora, investimento chinês no estado de bem-estar social para reduzir os custos e aumentar o chamado salário indireto, né? Saúde pública, educação pública, transporte, não sei o que e tal. Então você fortalece o mercado interno, cresce ele, para que as empresas chinesas cresçam nesse mercado interno e aí, ganhando escala, elas ficam mais competitivas para disputar o mercado global. É o básico de uma estratégia de desenvolvimento também, viu? É o que fez, por exemplo, os Estados Unidos durante a primeira metade do século XX. Cresceu violentamente, internamente, os grandes monopólios dos Estados Unidos, que da Segunda Guerra Mundial em diante, principalmente, ganharam o mundo. Então, assim,
Esse negócio, não, mas não pode crescer salário, tem que acabar com a CLT. Que a CLT aumenta o custo do empreendedor brasileiro. Na verdade, a CLT pode prejudicar num aumento da taxa de lucro a partir da exploração. E nem prejudica tanto, né? Mas o empresário brasileiro é miserável. Ô, racinha, viu? Saudade Robespierre, para não falar Stalin, porque Stalin pega mal, né? O povo não gosta. Robespierre, saudade de Robespierre. Então, assim, a burguesia brasileira trabalha com a noção de aumentar a massa de lucro a partir de um aumento constante da exploração. Isso deixa os ricos cada vez mais ricos, os bilionários cada vez mais bilionários, mas isso não traz mudança nenhuma na estrutura produtiva do país. Prova disso é que desde o governo Temer para cá, a taxa de lucro da burguesia só faz crescer e esse país é cada vez mais destruído do ponto de vista produtivo e de domínio científico-técnico. Então o país vai para o vinagre, mas a taxa de lucro cresce. É por isso, inclusive, que para fazer um projeto de industrialização de verdade, a gente precisa tirar a burguesia do poder, viu? A gente precisa de um projeto popular, anti-burguês e revolucionário. Em suma, para concluir, esses três aspectos que eu citei, na verdade eu citei quatro, né? Mas enfim, esses três aspectos centrais que eu citei mostram que o discurso econômico da mídia, dos economistas liberais, da ministra Simone Tebet, em alguns pontos do ministro Haddad, é falso. O desenvolvimento econômico não passa por desregulamentação da economia, não passa por abertura indiscriminada da economia para o capital estrangeiro, não passa por liberalização do sistema financeiro, não passa por redução do custo de trabalho. Justamente o contrário, o desenvolvimento econômico passa por uma transformação radical do poder político para operar de maneira planejada o desenvolvimento científico, técnico, produtivo e tecnológico para aí sim o Brasil deixar de ser um país dependente, subdesenvolvido e virar um país soberano de verdade com a Revolução Brasileira, que é o que a gente defende, é o que a gente vai lutar até o fim, porque aí, Cauê, a gente vai recuperar, como é o nome da marca mesmo? A Troiler, né? A gente vai recuperar a Troiler estatal, vai estar no Brasil inteiro e vai ter carros brasileiros voadores. Porque o capitalismo até agora não teve capacidade de entregar um carro voador. Prometem isso pra gente nos filmes, ó. Desde o Quinto Elemento, dos Jetsons. E o socialismo vai entregar carros voadores que não poluem. Que não poluem. Pode me cobrar isso aí no futuro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.